Amém. E graças a Deus. Bom dia, Poema. Vocês estão felizes? Meu Deus, eu já estou toda derretida já chorei horrores. Como não se emocionar num domingo tão especial? Todos são, né? Todos são especiais, mas a gente lembra da morte, ressurreição do nosso Cristo e nisso a gente exulta, a gente se emociona, a gente se alegra e a gente se compadece. Meu Deus, eu não merecia de todo esse amor, esse sangue vertido. Mas hoje é domingo de Páscoa, Ele ressuscitou, aleluias, Ele vivo está. O túmulo, a cruz estão vazios e quem ocupa o trono é o Senhor Jesus. E nisso a gente exulta e se alegra, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos percorrer aqui alguns livros, cartas. Nós vamos dar uma andadinha aqui na palavra do Senhor. E eu peço que vocês me acompanhem. Eu até pedi um feedback pro Abner. Estou viajando, tá muito conteúdo. Ele falou, não, amor, estuda bastante que vai dar bom. Mas eu preciso que vocês me acompanhem aí pra gente conseguir ter essa clareza, esse discernimento daquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Êxodo. Ou Exodo, como alguns falam. Êxodo 12. Aqui, meus amigos, nós vamos ler sobre a primeira Páscoa. A Páscoa que o próprio Deus decretou ali para o seu povo. Nos capítulos anteriores, se você não conhece, eu te convido a ler o livro todo de Êxodo. Ele é muito rico, conta a história ali, como que o povo saiu, né, do Egito e foi em direção ao deserto para que pudesse chegar ali a Canaã. E nos capítulos anteriores a gente vê ali a menção de pragas. São 10 pragas, né? O Senhor endurece o coração de Faraó, não deixa o povo sair. E então, dentro desse contexto, o Senhor começa a mostrar a grandeza dele ali, enviando as 10 pragas. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. É a única praga que, para o povo tivesse livramento, era necessário fazer algo. As outras pragas, o Senhor livrava os israelitas das rãs, dos animais e as pessoas com úlcera. Eles não precisavam fazer nada, eles simplesmente eram livres de passar por aquela dor e aquele sofrimento. Mas na 10ª e última praga, o Senhor ele pede para que o povo participe, faça algo, para que então eles consigam não sofrer a morte do primogênito das suas casas. Vamos ler? Êxodo 12. Diz assim: o Senhor disse a Moisés e Arão, no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser um cordeiro ou um cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, dos quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. E ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor.
Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto homens como os animais, e executarei juízo sobre todos os seus deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para identificar a casa em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não atingirá ou ferirá, não atingirá quando eu ferir o Egito. Então aqui as instruções elas foram muito específicas, né? Precisava ser um cordeiro sem defeito de 1 ano, precisava escolher ele no 10º dia, o sacrifício seria no 14º. Eram coisas muito específicas, não era como cada um gostaria de fazer. E às vezes o Senhor vem com algumas instruções para nós e a gente acha que o importante é o resultado final. No final a gente come o cordeiro e está tudo certo. Mas se o Senhor tem dado instruções específicas para você, seja detalhista nelas, faça 100% do que o Senhor está falando. E essa carne precisava ser assada, não podia ser cozida nem ser comida crua. Precisava ser assada ali no fogo e eles não podiam escolher a parte que eles iam comer, né? Precisava ser tudo. As vísceras, as pernas, a cabeça. Eu fico imaginando essa cena, assim, um animal sendo assado inteiro e precisava ser comido inteiro. E às vezes provavelmente você já ouviu alguém falar isso para você, mas nós temos o hábito de escolher sempre as coisas boas que nos agradam, né? Eu vou pegar os versículos de fé e encorajamento, de exortação, eu nem vou passar por perto. Eu vou pegar a ministração de domingo, vou absorver 20%, porque os outros restantes ali, muito pesado, não serve para mim. Mas o Senhor nos diz nessa noite que a gente não tem a opção de escolher um percentual. O Senhor, Ele quer de nós que a gente coma o cordeiro por inteiro. As vísceras, as pernas. E isso às vezes vai doer, vai machucar. A comunhão, por exemplo, ferro apiando ferro, aquilo que a gente vive. Eu vou para a igreja só no domingo, porque se eu for no GC, vão me conhecer, eu vou conhecer os irmãos, vão me decepcionar. E ali vou me frustrar. E não é sobre isso, meus amigos. É sobre a participação 100%. Ou você come o cordeiro inteiro, ou você não participa da Páscoa. Amém? E tinha uma outra instrução também, onde eles precisavam passar ali o sangue do animal nos umbrais das portas, né? E isso já apontava ali, essa é uma das passagens, né? Que aponta, assim, o sacrifício de Jesus de forma muito clara, muito detalhada. E dentro desse contexto, né, desse sangue passado ali nos umbrais das portas, apontava direto para o sangue de Jesus no madeiro, que nos salvaria não só o primogênito das nossas casas, mas todo o povo de Deus, amém? E é por esse sacrifício que a gente está aqui hoje. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para algo que está lá no versículo 11, que diz assim: ao comerem, estejam prontos para sair. Como? Cinto no lugar, até isso Deus instruiu. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Dentro desse versículo, Jesus não estava dando o look da Páscoa. Olha, vai ser muito legal se todo mundo tiver com um cinto bacana, uma sandália confortável, porque a gente vai andar muito, e um cajado. Não era sobre isso. Era sobre uma instrução precisa, era algo profundo que o Senhor estava falando com eles ali. O cinto no Antigo Testamento, ele simbolizava uma certa autoridade. Geralmente eram soldados que usavam ali para poder guardar espadas, as suas ferramentas, para poder prender, deixar firme a armadura. Ou se não, reis, né, ali com o seu poderio, enfim, eles usavam cintos grandiosos ali que mostravam a sua autoridade. Ou então profetas, né, que usavam cinto. E no Antigo Testamento muito se fala sobre cingir o lombo. Em algumas versões isso quer dizer apertar o cinto. Então quando o Senhor fala ali para que eles estejam com o cinto apertado, não era simplesmente uma ordem, deixa tudo bem justinho assim para que não aconteça nada de demais. O Senhor estava apontando ali para algo. Quando a gente lê em Efésios 6 a armadura de Deus, o cinto ele está totalmente ligado à verdade. É uma ligação com o divino. E quando a gente fala de cingir os lombos, na época de Cristo, eles usavam túnicas, geralmente até a canela.
E quando eles precisavam fazer um serviço apressado ou, sei lá, que exigisse muito do físico deles, abaixar, levantar, eles pegavam a barra dessa túnica, prendiam no cinto bem apertado e virava meio que uma bermuda, assim, né? Para não falar saia. E eles tinham agilidade ali para poder correr, para poder abaixar, para poder fazer algo. Então, quando em algumas versões mais antigas, não está falando de cinto apertado aqui em Êxodo, está falando cinjam os lombos, estejam prontos, estejam aptos, estejam ligados a mim, a verdade, estejam ligados à autoridade, o poder ali que eu estou fazendo. E ele fala de sandália nos pés. É óbvio que não daria para correr, andar pelo deserto com descalço. Mas tem algo, as sandálias, ela aponta algo. No Antigo Testamento, a sandália, ela representava muito a aliança. Um exemplo disso é quando Boaz, ele vai resgatar Ruth. Se você não conhece essa história, depois você lê aí o livro de Ruth. Ele chega para o parente mais próximo, que tinha direito de resgate, e fala, você quer resgatar? Você tem direito. Se você não quiser, eu vou resgatá-la como minha esposa. Porque ela era uma viúva. E o parente mais próximo tinha essa obrigação, para que a descendência ali do seu esposo falecido não cessasse. E aí o parente que tinha direito não quis, e diante das autoridades ali, ele tira as sandálias e entrega para Boaz como um símbolo. Nós estamos fazendo uma aliança. Eu estou entregando para você esse direito e não vou revogá-lo. E também fala de aliança no Novo Testamento, quando o filho pródigo volta para casa, o pai dele, ele dá um anel, uma veste e sandálias novas. A nossa aliança está sendo restaurada, meu filho. Você é bem-vindo de volta, essa casa é sua também, venha. Então, as sandálias, ela está muito aliada ali à aliança. E o cajado na mão, que era uma instrução também, o cajado, ele simbolizava autoridade. Um exemplo disso é quando o profeta Eliseu ali pede para que o seu servo Geazi leve o cajado dele apressadamente, coloque ali no filho da Sulamita que... É Sulamita? Coloca sobre o filho dela para que ele ressuscite. E aí, representando assim... É minha autoridade, vai na frente, porque ele era mais jovem, corre até lá, coloca o cajado, isso representava autoridade. O cajado também representava fé. Nós vemos Moisés, por exemplo, fazendo muitas coisas através do cajado. Ele joga no chão, vira cobra, e ele pega de novo e vira cajado. Ele bate na rocha, deveria tocar, mas ele bate na rocha, sai água com o cajado. Ele abre o mar vermelho, ele toca no mar vermelho, ele se abre com o cajado, simbolizando a fé. Deus poderia falar para Moisés, passa a mão, coloca o pé, mas era o cajado simbolizando, tinha um simbolismo, era algo que o Senhor queria ali, a fé dele, não é? E a fé de todo o povo também vendo aquilo. E o cajado também para o pastor, no Novo Testamento, ele fala muito sobre defesa e proteção. Então, quando o pastor estava ali cuidando do rebanho, se viesse algum animal para agredi-lo, o cajado ele era usado como defesa, como proteção. Mas se o animal ele viesse atacar a ovelha, ele era usado como defesa. Então, dentro desse contexto, o Senhor ele estava falando algo para os israelitas. É claro que ele estava, de forma literal, preparando eles para uma caminhada. Estejam com a roupa firme, sandálias, se precisarem se defender. Mas o Senhor também estava apontando algo para eles ali, que se a gente juntar essas três coisas, o cinto firme, as sandálias nos pés e o cajado na mão, é como se Deus estivesse falando para eles, estejam prontos para me obedecer, confiem na minha aliança que eu estou fazendo com vocês hoje, e tenham fé na autoridade, na minha defesa e na minha proteção nessa nova jornada. E quantas vezes nós recebemos autoridade, instruções específicas do Senhor, para que a gente percorra um caminho, para que a gente faça algo, e como eu falei no começo, de forma detalhada, e a gente se prende somente ali no resultado final. Não precisa... Falou de cingir o cinto, mas eu vou com o cinto largo mesmo, vou sem o cajado.
Não é sobre isso, meus amigos, é sobre a obediência. Para eles entrarem ali na plenitude do que Deus estava fazendo, eles precisavam comer o cordeiro inteiro, eles precisavam estar com a porta com sangue nos umbrais, eles precisavam ter os cintos cingidos ali, eles precisavam obedecer para que eles pudessem viver a Páscoa, o novo de Deus, porque a gente começou lendo que era o primeiro mês para eles, o ano para eles começavam ali, era um novo começo. E a gente pede muitos novos começos para o Senhor, e quando Ele vem com as direções específicas, a gente só quer o resultado. E o Senhor, Ele quer que a gente esteja pronto para obedecer, confie na aliança dEle, para que a gente possa receber essa proteção e essa defesa que a gente precisa durante o nosso caminho. E isso foi estabelecido ali como uma lei, eles precisavam fazer isso todos os anos. Então, depois que eles passaram pelo deserto, depois de muitos e muitos anos, eles continuaram comemorando a Páscoa, ano após ano. E aproximadamente 1.500 anos depois, eles ainda estavam comemorando a Páscoa. Talvez ali de alguma forma religiosa, como um rito, né? Muitas vezes a gente vê nas narrativas dos evangelhos, os fariseus, os mestres da lei, os saduceus, colocando ali a própria lei, às vezes até acima do Cristo. Quem que ele pensa que ele é? Como que sim, ele está curando no sábado, né? Então a gente vê que provavelmente eles começaram a pender ali para uma certa religiosidade, como foi ministrado aqui no domingo passado. E às vezes a gente se encontra assim. O Senhor, Ele nos dá instruções poderosas. A gente tem ali algo grandioso para viver no Senhor, mas a gente entra no automático. E eu acredito que o povo de Deus, assim que o Senhor Jesus começou o ministério, pelas narrativas dos evangelhos, a gente tem essa clareza, que estava tudo no automático, estava tudo muito superficial. A gente precisa cumprir aqui algo que foi ordenado. E isso é maior do que tudo, é maior do que uma ovelha sofrendo, é maior do que uma pessoa precisando de ajuda, é maior do que tudo. E não era sobre isso a lei. A lei não era sobre isso, a lei era para cuidar, era para estar num relacionamento com o Senhor, com as pessoas. E Jesus, Ele veio ensinar tudo isso para nós. Agora a gente vai lá para o Novo Testamento, a gente viu sobre a primeira Páscoa, e a gente vai lá para o Novo Testamento, Lucas 22. A gente vai ler o versículo 7 e depois a gente vai pular lá para o 15. Lucas 22, 7 diz assim: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Versículo 15. E disse-lhes, o Senhor Jesus falando aqui, tá? Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de eu sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Até que se cumpra no reino de Deus. Isso, 17. Recebendo um cálice, ele deu graça e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. 19. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: esse é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês até aqui por enquanto. Então ali o Senhor Jesus, cumprindo a lei, não de forma religiosa, ensinando como deveria fazer. Às vezes a gente dita muito as coisas, né? Mas às vezes o exemplo ele sempre é necessário. Se alguém está com dificuldade de aprender algo na sua vida, comece a ser um exemplo para essa pessoa, que provavelmente ela vai aprender muito mais do que você falando sem parar. Então Jesus, ele estava ali ensinando como que deveria ser feito e explicando a nova aliança que estaria sendo feita. Aquela primeira Páscoa que a gente leu estava apontando para esse dia aqui, o dia em que o Cristo morreria, sofreria na mão de homens, seria humilhado, cuspido,
maltratado, e nós sabemos quanto sofrimento Jesus suportou. Nós não vamos ler, nós não temos tempo de ler ali de forma detalhada todo o sofrimento, mas eu convido você a meditar durante essa semana, em todo o sacrifício, na dor, não somente de um evangelho, leia de todos. Às vezes a gente fala, nossa, mas um evangelho está diferente do outro, o que realmente aconteceu? Por exemplo, se acontece alguma coisa aqui no meio da igreja, eu vou ter uma visão, a Thali vai ter outra visão, quem está lá atrás vai ter outra visão. E se a gente for relatar o que estava acontecendo aqui, cada um vai ter uma visão diferente, porque a gente estava num ângulo diferente, de uma forma diferente. Então é sobre isso. Os evangelhos às vezes têm algumas narrativas diferentes devido à forma que foi vista, o tempo em que foi contado, o tempo que foi escrito. Então a Bíblia ela não se contradiz, ela se completa. Ela é suficiente. A palavra de Deus ela é suficiente. Voltando aqui, então, se você puder meditar nos evangelhos sobre todo o sofrimento ali da cruz, vai ser muito bom, porque traz um quebrantamento, uma transformação para o nosso coração. Eu sei que a gente já faz isso durante a ceia, mas tem que ser algo diário. A gente precisa realmente valorizar esse sacrifício. Mas como foi ministrado aqui no louvor, e hoje é domingo de Páscoa, a gente sabe que Ele ressuscitou, meus amigos. Ele não está mais lá no túmulo. Ele não está mais na cruz. Ele vive, Ele reina. E Ele vem de encontro a todos nós nessa manhã. Ele não é um Jesus que ressuscitou, foi para o céu e largou o povo aqui, não. Ele é um Deus presente, Ele nos enviou o Espírito Santo. Ele é ativo na obra, Ele fala com você, Ele fala comigo. Ele vem de encontro. Esse é o tema da mensagem. O Senhor Jesus nessa manhã, Ele quer vir de encontro com cada um de nós. E nós vamos ver aqui alguns exemplos de pessoas que tiveram esse contato, esse encontro com o Senhor. Lá em João 20, um pouquinho mais para frente aí no evangelho seguinte, abra comigo. Oh, Jesus, obrigada, Senhor. Ai, como o Senhor é lindo. Jesus, Ele veio em nosso encontro e Ele restaurou um novo caminho até o Pai. Ele nos permite ter acesso direto a Deus. Você não precisa de um pastor que faça esse intermédio, você não precisa de um líder. Você tem esse acesso direto a Deus Pai. Jesus reconstruiu esse caminho que nós mesmos rompemos, quebramos essa ligação. Mas o Senhor Jesus, através do seu sangue vertido, Ele reconstruiu isso e Ele vem ao nosso encontro nessa manhã, amém? Quem quer ter um encontro com Jesus nessa manhã? Aleluias. João 20 diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava e disse: tiraram a pedra do sepulcro e não sabemos onde a colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro e viu as faixas de linho, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou ao sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. E ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido, conforme as Escrituras, que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Queria só abrir um parênteses aqui com vocês. Não é à toa que essa parte ela é detalhada aqui no Evangelho de João, dizendo que o pano que cobria o rosto de Jesus estava dobrado à parte. Na cultura ali judaica, nos tempos de Jesus, quando um banquete era servido, as pessoas, geralmente os reis, pessoas
que tinha um poder, que tinha uma certa hierarquia, enfim, alguém importante estava à mesa, o servo, ele ficava sempre de olho na mesa, preciso repor tal coisa, preciso ver se preciso retirar o prato ou não. E não ficava perguntando, já terminou de comer? Vai comer mais? Não era assim. Ele nem poderia ali ter esse diálogo. Era um simbolismo. Se a pessoa, se o rei ou a autoridade se levantasse, dobrasse o guardanapo e colocasse ali ao lado do prato, aquilo simbolizava que ele não terminou a refeição, ele iria voltar. Mas se ele saísse da mesa e jogasse ali em cima do prato ou ao lado do prato aquele guardanapo, aquilo simbolizava que eu terminei, estou satisfeito, não vou retornar para a mesa. E quando Jesus ele dobra o pano que estava no seu rosto, e ele faz questão de deixar ali separado, ele está dizendo para nós: eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar, eu ainda não terminei, eu não terminei a obra, eu vou voltar. E nós como igreja estamos aguardando ansiosamente por este dia. Aleluias, aleluias. Versículo 10 diz assim: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se e olhou para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Igreja, por que você está chorando? E ela respondeu: levar embora meu Senhor, eu não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. E disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem que você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor levou ele embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. E Jesus disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. E Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou tudo o que tinha dito. Que cena poderosa, meus amigos. Que cena poderosa. Como se não bastasse a dor do luto, Maria estava ali sofrendo, o corpo sumiu. Ela ia ali embalsamar, era uma cultura deles. Eles aprenderam isso com os egípcios lá atrás, como a gente leu no começo. E era algo que ela queria fazer, cuidar. Imagina a dor do luto e não achar o corpo, alguém roubou, então ela estava ali decepcionada. Eu não sei, meus amigos, qual é o luto que você está vivendo hoje? Qual é o sonho frustrado? Qual é a perda? Qual é a insatisfação? Eu não sei. Mas o Senhor Jesus, Ele vem de encontro com aqueles que estão enlutados, com aqueles que estão desesperados. E Ele te chama pelo seu nome, ainda que você não consiga enxergá-lo nesse processo, que às vezes parece tão árduo, tão difícil, tão duro. Nessa manhã o Senhor te chama pelo seu nome. Ele falou: Maria, e os olhos dela foram abertos. O Senhor Jesus, Ele quer abrir os seus olhos para que você contemple a presença dEle no meio dessa dor. O Senhor é aquele que não nos abandona em momento algum. Ele está também na nossa dor. Vamos voltar um pouquinho para o Evangelho de João de novo. Ai, Jesus. Evangelho de Lucas, não sei se eu falei João, mas é Evangelho de Lucas 24. Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor vem de encontro a cada um de nós nessa manhã. Lucas 24, 13
tem por título No Caminho de Emaús, e aqui a gente vê o Senhor vindo de encontro a quem estava sem esperança. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a uns 11 quilômetros de Jerusalém. É como se a gente andasse do centro de Suzano até Brás Cubas. É mais ou menos essa distância que eles estavam ali percorrendo. E no caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam, eles discutiam. E o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram esses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam ele. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. E os chefes, os sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. E alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como elas tinham dito, mas não o viram. Ele disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximar do povo para o povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram que eram ele, e ele desapareceu à vista deles. Perguntaram uns aos outros: não queimava o nosso coração enquanto ele nos expunha as Escrituras? E mais uma vez aqui a gente tem a aparição de Cristo. Ele fez questão de ir ao encontro com aqueles homens desesperançosos no caminho. Ele poderia ter feito uma entrada triunfante para os discípulos, todo pomposo. Mas o Senhor, ele se preocupa com corações pequeninos. O Senhor se preocupa com aqueles que estão à beira do caminho, desesperançosos. Ele faz questão de caminhar ao nosso lado. E eu repito, se mais uma vez você não está enxergando que é o Senhor Jesus que está te ajudando, que está te sustentando, que te ensina as Escrituras, como Ele estava fazendo aqui com esses 2. Prestem atenção no momento que os olhos deles foram abertos. Eles se assentaram na mesa. E às vezes a gente foge das mesas. A gente foge do confronto, a gente foge do amor. Muitas vezes, meus amigos, a gente quer ouvir Jesus, mas o Senhor vai usar os seus irmãos para falar com você na mesa. Quantas vezes os nossos olhos foram abertos na nossa casa e a gente pôde abrir os olhos dos nossos irmãos na mesa, partindo pão. Você está tão desesperançado, se sentindo sozinho. Vem para a mesa. Vem para a mesa. Deixa Jesus falar com você. Deixa Jesus queimar no seu coração de novo. Você não está sozinho. Isso é uma mentira de Satanás para te paralisar, para te frustrar. Você não está sozinho. Vem para a mesa. Jesus quer abrir os seus olhos. Ele está vindo de encontro conosco nessa manhã. Você crê? Um
pouquinho mais para frente, no Evangelho de Lucas mesmo, ali no verso 36, Jesus ele vem de encontro com os amedrontados. E diz assim no 36, enquanto falavam sobre isso o quê? O que tinha acontecido no caminho de Emaús. O próprio Jesus apresentou-se a eles e lhes disse, paz seja com vocês. E eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse, por que vocês estão perturbados e por que levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toque e me vejam. Um espírito não tem carne, não tem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. A pergunta é, meus amigos, o que tem perturbado o coração de vocês? O que tem perturbado o coração de vocês? Porque o Senhor Jesus pergunta isso para ele. Por que vocês estão perturbados e por que surgem tantas dúvidas no coração de vocês? Você acha que não existe um Deus que se compadece dos seus? Olhando para o sacrifício da cruz, o que é mais impossível? Como não se sentir amado, como não se sentir visto, como não se sentir cuidado por um Deus que entrega o seu filho, o seu único filho? Você acha mesmo que esse seu problema, Deus não está nem aí para ele? Ele está sim. O que tem perturbado o coração de vocês? O que tem gerado dúvidas? Jesus vem de encontro nessa manhã para sanar esse lugar. Eu queria chamar o louvor aqui neste momento para me ajudar. Meus amigos, a gente serve um Jesus ressurreto, que se preocupa se você está com vontade de comer alguma coisa. Quantas vezes eu já orei para o Senhor, falando, nossa, que vontade de comer tal coisa, eu não consigo comprar. E chegava alguém na minha casa com aquilo que eu precisava, tanto para comer quanto para vestir. Teve uma vez que ia ter um congresso de mulheres na igreja, a gente estava passando uma dificuldade muito grande financeira na nossa casa, a gente não tinha o Pedrinho ainda. E eu falei, eu queria um sapato preto para eu poder ir, mas eu não consigo comprar agora, mas amém, eu vou com esse daqui que está um pouco esfolado mesmo, e eu sei que o Senhor vai providenciar. Naquele dia o meu telefone tocou, e a minha mãe falou assim, eu posso ir aí ver vocês? Falei, claro. Ela chegou com um escarpão preto pra mim e falou, eu estava lá, e Jesus mandou eu comprar e te entregar, eu não sei porquê, e eu chorava tanto. Ai, Dai, que bobeira isso, eu tô precisando de coisas muito maiores que um sapato. Eu quero te dizer que se ele se preocupa com um sapato que você não tem, não vai se preocupar com essa coisa grave que tem perturbado seu coração. Não deixa o inimigo soprar essa mentira que Jesus não te olha, que Ele não te vê. Se Ele está em silêncio, confie que Ele está trabalhando. Não é que Ele está parado, Ele está trabalhando. Você acha mesmo que Ele passou por toda aquela dor, todo aquele sofrimento para nos largar assim? Agora vocês se viram, a gente se vê na eternidade. Falou? Não é sobre isso, meus amigos. A gente repetiu em alta voz como igreja hoje, quando começou o culto. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Não é uma vez no ano, não é no culto da ceia, não é quando tudo está bem. Todos os dias, o Senhor está falando de todos os dias. Eu gostaria que a gente se colocasse de pé, como uma igreja unida, nesse domingo de Páscoa. Meus amigos, o Senhor, Ele vem de encontro a nós nessa manhã, mas nós estamos indo ao encontro de quem? Para onde a gente está indo? Eu gostaria de deixar essa pergunta para você meditar durante a semana toda. Em direção a quem que eu estou indo? Porque se não for ao centro da vontade dEle, meus amigos, está tudo errado. Que você apresente hoje as suas petições a esse Deus incrível e maravilhoso.
que você apresente a Ele as coisas que têm perturbado o seu coração, as coisas que têm trazido inquietude para a sua alma, a falta de fé, de esperança, o seu luto, a sua dor. O Senhor Jesus, Ele está vindo ao nosso encontro e Ele responderá a nossa oração. Nesse domingo de Páscoa, que você se sinta abraçado pelo Cristo ressurreto, que você se sinta envolvida por Ele, envolvidos por Ele. Jesus, como nós somos gratos a Ti, Deus, porque o Senhor se importa com nós, com a gente, Deus, que somos tão pequeninos, somos tão insignificantes, Deus, mas o Senhor nos constrange com o Seu amor, nos dando uma importância, Deus, que a gente não merece. Um Deus tão grande, escolheu morar dentro de nós. Um Deus tão grande, tão poderoso, Criador dos céus e da terra, dono do universo, escolheu nos amar, se relacionar conosco. Deus, como não se sentir amado diante de tudo isso? Que toda mentira do inimigo, Senhor, seja lançada fora, Deus, na mente de cada um. Você é amado sim, você é visto sim, você é enxergado sim. Ah, Deus, faça sua oração a Ele, entregue a Ele. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Nos constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe o que esperamos e a partir do queimam de amor e a partir do pão, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Meus amigos, se os olhos de algum de vocês ainda não foram abertos, eu te convido a vir aqui na frente, para que você receba uma oração, um abraço, para que o seu coração seja aquecido novamente. Talvez a dor é tão grande, a dificuldade está tão grande que, Senhor, eu não estou conseguindo sentir, eu não estou conseguindo crer. Não tenha vergonha, deixa a gente orar por você. Vem aqui na frente, quebranta seu coração, deixa Ele te tocar, receba uma oração com imposição de mãos e tenha os seus olhos abertos nessa manhã. Permita que esse mover alcance você. Vem aqui na frente, receba uma oração. Se você está com dificuldade de enxergar Jesus no caminho, se você está com dificuldade de crer que o sepulcro estava vazio ali, como Maria, no seu lugar,
essa dificuldade. Se você está com dificuldade, medo, inquietação na alma, Senhor, eu não estou conseguindo sozinho. Jesus, eu não estou sentindo, eu não estou vendo. Vem aqui. Receba um toque fresco do Senhor nessa manhã. Receba um toque fresco do Senhor nessa manhã. Eu declaro em nome de Jesus, nós profetizamos em nome de Jesus, olhos abertos, olhos espirituais abertos nessa manhã. Senhor Jesus, abre os olhos da tua igreja, Deus. Nos ensina, Senhor, a te enxergar no meio do caminho. Nos ensina, Senhor, a te enxergar na mesa. Nos ensina, Senhor, a te enxergar na dor, no luto, na dificuldade, Senhor, na inquietação, na perturbação da mente e da nossa alma. Jesus, venha, Senhor, venha de encontro a todas essas coisas e traga a tua paz. Traga, Senhor, a quietude, Jesus. Traga, Senhor Jesus, o teu alívio, o teu amparo. Jesus, eu te apresento a tua igreja nesta manhã, Senhor. Eu te apresento corações endurecidos. Eu te apresento corações petrificados, Deus. Troca, Senhor Jesus, o coração de pedra por um coração de carne, Senhor. Troca, Senhor, uma mente agitada pela paz que excede todo entendimento. Troca, Senhor Jesus Cristo, uma alma aflita, um coração incrédulo, Deus, por muita fé, Senhor, e ousadia. Em nome do Senhor Jesus, papai, eu te peço, Deus, muda, Senhor, a nossa história. Assim, Jesus, assim, Senhor Jesus, como foi com os teus filhos, Senhor, o começo de algo. A Páscoa era o começo de algo. E nós declaramos um novo começo sobre as nossas vidas.